Milagre urgente hoje. São Miguel está entregando sua vitória. Reze comigo. O chamado urgente do céu. O chamado urgente do céu não é algo distante, nem reservado apenas para homens e mulheres que viveram em épocas passadas. Ele acontece agora, neste instante, e se manifesta no coração daqueles que estão atentos, porque Deus continua falando, continua agindo, continua enviando sinais claros de que Ele não abandonou o seu povo. Há momentos em que a vida parece se arrastar sem direção, como se nada de extraordinário fosse possível acontecer. Mas é exatamente nesses instantes que a voz do céu se levanta de forma surpreendente para despertar a fé adormecida. Hoje, enquanto você ouve estas palavras, não se trata apenas de mais um encontro, mas de um movimento divino planejado. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, está sendo enviado como mensageiro de vitória para aqueles que acreditam que ainda existe esperança. Quando a Bíblia fala sobre os momentos em que os céus se abrem, nunca descreve um acontecimento frio ou sem impacto. Sempre há uma atmosfera de urgência, de mudança imediata, de milagres sendo liberados. A mesma atmosfera paira sobre este instante e você não pode tratá-la como algo comum. Quantas vezes você já sentiu que precisava de um sinal de que Deus realmente o escuta? Quantas vezes desejou ver uma resposta clara que confirmasse que a sua oração não se perde no vazio? O chamado urgente do céu é essa resposta. É a maneira de Deus dizer que existe um tempo marcado para agir, e esse tempo não é amanhã, não é no futuro incerto, é agora. Não é exagero dizer que o céu está em movimento neste momento. É como se uma ordem tivesse sido dada, e São Miguel, com sua espada levantada, tivesse sido liberado para entrar na sua história. Pense em cada barreira que você enfrenta como muralhas erguidas ao longo dos anos, dificuldades que pareciam intransponíveis, feridas que pareciam incuráveis, sonhos que pareciam enterrados. Agora imagine essas muralhas ruindo uma a uma, porque o arcanjo de Deus foi designado para lutar em sua causa. Esse não é apenas um discurso motivacional, é uma realidade espiritual que acontece quando a fé se conecta ao chamado divino. Você não está ouvindo estas palavras por acaso. Há milhares de vídeos, milhares de mensagens, milhares de distrações que poderiam ter desviado sua atenção, mas foi aqui que você parou. Foi aqui que decidiu escutar. E isso não é apenas uma escolha aleatória, é parte do agir de Deus. Se você se encontra diante deste momento, é porque o céu está tentando chamar sua atenção de forma urgente. Esse chamado não é para que você viva com medo, mas para que compreenda que o tempo da sua vitória chegou. Muitas vezes você acreditou que teria de esperar muito, que precisaria suportar em silêncio até que algo acontecesse. Mas o chamado do céu hoje diz: desperte, porque a intervenção já está a caminho. O chamado urgente do céu também é um convite para não se conformar com as circunstâncias. O inimigo deseja que você aceite a dor como definitiva, que aceite o sofrimento como normal, que veja a derrota como destino. Mas o chamado de Deus, proclamado pela boca dos seus mensageiros, vem quebrar essa mentira. São Miguel não é apenas um personagem simbólico da fé. Ele é o guerreiro enviado para combater exatamente aquilo que tenta impedir o avanço da sua vida. Ele traz em suas mãos a ordem divina de proteção e libertação. Cada vez que seu nome é invocado, cada vez que você reconhece a autoridade que lhe foi dada, algo começa a mudar nas regiões invisíveis. Você talvez sinta que já não tem forças, que sua fé está pequena, que sua esperança se desgastou com o tempo. Mas o chamado urgente do céu não depende do quanto você ainda consegue carregar. Depende apenas de você estar disposto a abrir o coração.
A intervenção de Deus nunca foi limitada pela fraqueza humana. Ao contrário, é justamente quando a fraqueza é maior que o poder do Altíssimo se manifesta com mais clareza. O que São Miguel está entregando hoje não é apenas uma promessa vaga, mas uma vitória real, que pode transformar sua casa, sua mente, suas relações e até mesmo aquilo que parecia perdido em definitivo. Este é o tempo de compreender que a oração que você vai fazer hoje não será apenas mais uma entre tantas, mas pode ser a oração que rompeu a última barreira. É o momento em que sua voz ecoa no céu, e o céu responde enviando ajuda imediata. São Miguel está em movimento porque Deus determinou que este seria o dia da virada em sua vida. Não ignore a urgência, não trate como se fosse apenas mais um conteúdo, porque não é. O chamado do céu é direto, claro e objetivo. Creia, levante-se e receba a vitória que está sendo liberada neste instante. O peso invisível que você carrega. Existe um peso que não se vê, mas que pode ser sentido na alma de quem carrega. Ele se manifesta em noites mal dormidas, em preocupações constantes, em uma sensação de vazio que insiste em se instalar mesmo quando tudo ao redor parece normal. Esse peso invisível não é apenas fruto de circunstâncias naturais, mas é a marca de uma batalha espiritual que acontece sem trégua, tentando sufocar a fé, roubar a esperança e paralisar os sonhos. Cada angústia que você sente, cada medo que o prende, cada lembrança dolorosa que insiste em voltar, tudo isso faz parte de um combate maior do que você pode imaginar. A vida, muitas vezes, parece apenas uma sequência de problemas comuns, dívidas que apertam, doenças que enfraquecem, brigas que se repetem, frustrações que se acumulam. Mas por trás dessas realidades visíveis existe uma trama espiritual, forças que operam no invisível para tentar desviar você do propósito de Deus. Essa é a verdadeira razão pela qual algumas situações parecem se repetir sem explicação, como se uma barreira oculta estivesse sempre no caminho. É nesse cenário que São Miguel se levanta como protetor, como aquele que conhece a profundidade desse peso e luta em favor daqueles que clamam pela ajuda do Altíssimo. Quando você compreende que não está enfrentando apenas problemas humanos, mas que há uma dimensão espiritual atuando, algo dentro de você desperta, o olhar muda. Você começa a perceber que certas perdas não foram simples coincidências, que certas dificuldades não vieram apenas por acaso, mas foram ataques preparados para enfraquecer sua confiança em Deus. Reconhecer essa verdade não é motivo para medo, mas sim para esperança, porque significa que você não luta sozinho, que há recursos espirituais disponíveis e que o céu não permanece em silêncio diante da sua dor. E imagine por um momento esse peso invisível sendo materializado em correntes que prendem seus pés e suas mãos. Correntes que representam dívidas, culpas, traumas, enfermidades ou mesmo sentimentos de incapacidade. Agora visualize São Miguel com sua espada de fogo rompendo essas correntes uma a uma. Essa cena não é apenas uma ilustração, é uma realidade espiritual que acontece quando você decide se levantar em oração, reconhecendo que existe uma força maior em ação. O peso que você carrega não é definitivo, e o arcanjo de Deus está pronto para aliviá-lo. A sensação de estar sendo constantemente atacado, como se algo conspirasse contra cada passo, é real para muitos. Mas existe uma verdade ainda maior. O Deus que enviou São Miguel é infinitamente mais poderoso do que qualquer força que tenta oprimir. O que parece impossível de vencer para você, já foi vencido por ele. E quando você se coloca em posição de fé, esse peso que parecia esmagar se torna leve, porque alguém muito mais forte entrou em cena para lutar em seu lugar. Não se engane, achando que esse fardo invisível é apenas parte da vida, que você precisa suportar para sempre. A batalha pode até estar acontecendo,
mas a vitória também já foi decretada. São Miguel não apenas observa, ele age. Ele desarma o inimigo, desmonta armadilhas, desfaz ciladas e abre caminho para que você volte a respirar em paz. O peso invisível perde poder quando a fé se levanta, porque não há escuridão que resista à luz enviada por Deus. Neste momento, ao ouvir estas palavras, permita que o Espírito Santo lhe mostre quais são as correntes invisíveis que ainda pesam sobre você. Reconheça-as, entregue-as em oração e veja com os olhos da fé São Miguel rompendo uma a uma. Você não precisa carregar sozinho o que já foi vencido no mundo espiritual. O peso invisível que tanto o oprimiu não é maior do que a vitória que Deus está colocando diante de você hoje. Quando o céu rompe o silêncio. Há momentos em que o silêncio parece ser a única resposta que recebemos do céu. Dias em que a oração parece não ultrapassar o teto, em que os joelhos se dobram, mas o coração sente que não houve retorno. Esse silêncio pode ser sufocante, capaz de gerar dúvidas, medo e até a sensação de abandono. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, ele é o prelúdio de algo grandioso que está prestes a acontecer. É como o instante em que a terra permanece imóvel antes de um terremoto ou o momento em que o ar se aquieta antes de uma forte tempestade. O silêncio prepara o cenário para uma intervenção divina. Quando o céu rompe esse silêncio, não o faz de forma discreta. Ele se manifesta em sinais que despertam, em respostas que não deixam dúvidas, em milagres que transformam a realidade. Há momentos em que uma simples palavra, uma oração inesperada ou até mesmo um encontro improvável se tornam a voz de Deus dizendo: "Eu ouvi você, eu não esqueci de você, eu já estou agindo ao seu favor." O milagre, quando vem, não chega atrasado. Ele se revela no tempo perfeito, como chuva que cai depois de uma longa seca, trazendo vida onde antes havia apenas deserto. Quantas vezes você se sentiu à beira de desistir porque o silêncio parecia insuportável? Quantas vezes acreditou que nada mudaria porque não conseguia ver sinais? Mas é nesse ponto de quase entrega que Deus surpreende. Quando o céu rompe o silêncio, ele não apenas responde à oração, ele marca a vida de quem esperou. Ele deixa claro que cada lágrima foi recolhida, cada clamor foi ouvido, cada gemido foi anotado em sua presença. Nada se perdeu, nada passou despercebido. São Miguel é muitas vezes o mensageiro desse rompimento. Quando o silêncio se torna insuportável, Deus envia seu arcanjo como sinal de que a batalha não foi esquecida. Imagine as portas se abrindo de repente, correntes caindo sem explicação, inimigos recuando sem motivo aparente. São Miguel é aquele que executa a ordem, que faz a vitória ser entregue, que transforma a espera em realização. Quando ele entra em cena, não há espaço para dúvidas, porque os sinais de libertação são tão claros que até os céticos precisam reconhecer que algo sobrenatural aconteceu. Esse rompimento não é apenas externo, ele também acontece dentro de você. A paz que invade o coração sem explicação, a coragem que surge em meio ao medo, a esperança que renasce mesmo diante da dor, tudo isso é parte da manifestação de um Deus que rompeu o silêncio. O milagre não se limita a grandes acontecimentos exteriores. Ele também se revela na transformação interior que sustenta a caminhada. Muitas vezes é dentro de nós que a vitória começa antes de se manifestar ao redor. Hoje, enquanto você ouve estas palavras, o céu pode estar rompendo o silêncio da sua vida. Talvez a espera tenha sido longa, talvez o deserto tenha sido árido, mas a chuva já começou a cair. As palavras que chegam até você não são por acaso. Elas são o sinal de que a resposta está vindo. Não subestime os pequenos sinais, porque são eles que anunciam o milagre maior. O silêncio que antes pesava, agora dá lugar ao som da vitória.
porque Deus não se esquece, não abandona e nunca chega tarde. São Miguel, o guerreiro do agora. São Miguel não é apenas uma figura distante das páginas da Escritura. Ele é o guerreiro do agora, aquele que entra em cena no presente para defender e proteger. Quando pensamos em São Miguel, muitas vezes o associamos a batalhas antigas, relatos de fé do passado ou imagens fixadas em altares. Mas a verdade é que ele continua ativo hoje, lutando em favor daqueles que clamam pela ajuda de Deus. Ele não está preso à história, está inserido no tempo atual, caminhando entre os que oram, atuando nas causas daqueles que buscam socorro urgente. Imagine por um instante o que significa ter um guerreiro celestial ao seu lado neste exato momento. Enquanto você enfrenta pressões financeiras, dores emocionais ou batalhas silenciosas que ninguém conhece, São Miguel age como defensor, afastando forças que tentam roubar sua paz e bloquear sua vitória. Ele não observa de longe, ele se aproxima. Ele não apenas simboliza proteção, ele exerce essa proteção de forma real e imediata. É como se uma barreira invisível fosse erguida ao redor de você, impedindo que o mal tenha espaço para prosperar. O agora é importante porque muitos acreditam que a intervenção divina só virá em algum dia distante, em um futuro incerto. Mas São Miguel é o guerreiro do hoje. Sua missão não é apenas preparar o amanhã, mas lutar pela sua vida neste exato instante. O inimigo não espera para atacar, ele age em tempo presente, tentando roubar a fé, provocar divisões, plantar o desespero. Por isso, a ação de São Miguel também acontece agora, protegendo, abrindo caminhos e garantindo que a vitória chegue na hora certa. A fé se fortalece quando entendemos que não estamos sozinhos na batalha. Quantas vezes você se sentiu desamparado, como se suas forças não fossem suficientes para enfrentar o que estava diante de você? É nesse ponto de fraqueza que a presença de São Miguel se torna ainda mais clara. Ele é aquele que levanta o estandarte da justiça de Deus e lembra ao inimigo que existe um limite que não pode ser ultrapassado. Sua espada não é apenas uma imagem, é o símbolo do poder que derrota toda forma de opressão. São Miguel não vem para substituir sua fé, mas para fortalecê-la. Ele não é chamado para que você assista de longe, mas para que se una a ele em oração, como quem se coloca lado a lado em um campo de batalha. Ao invocar seu nome, você está dizendo: não luto sozinho, há um guerreiro celestial ao meu lado. Isso transforma a maneira como você encara seus problemas, porque passa a enxergá-los não como barreiras intransponíveis, mas como desafios que já estão sendo enfrentados por alguém muito mais poderoso. Hoje, enquanto você ouve estas palavras, lembre-se de que São Miguel não está apenas em histórias passadas ou em memórias religiosas. Ele é o guerreiro do agora, presente na sua vida, atento às suas causas e pronto para agir. Você não precisa esperar sinais distantes, porque o sinal já está aqui. O arcanjo está em movimento. Onde havia medo, ele traz coragem. Onde havia opressão, ele traz libertação. Onde havia escuridão, ele traz a luz da vitória decretada por Deus. O agora é o tempo da ação. E São Miguel é o guerreiro enviado para provar que o céu luta com você hoje. O inimigo do seu propósito. O inimigo do seu propósito não é apenas um obstáculo exterior. Ele é uma força que tenta atuar de forma silenciosa, disfarçada, aproveitando momentos de fragilidade para plantar sementes de dúvida, medo e desistência. Ele sabe que não pode apagar o que Deus já escreveu sobre você, mas tenta distorcer, atrasar ou sabotar o caminho que leva ao cumprimento desse chamado. Cada batalha que você enfrenta não é apenas sobre circunstâncias difíceis, mas sobre o propósito maior que sua vida carrega.
É por isso que tantas vezes o ataque se concentra justamente nas áreas onde você tem maior potencial, porque o inimigo enxerga a promessa antes mesmo de você acreditar nela. O propósito é aquilo que dá sentido ao existir, é a razão pela qual você respira e continua de pé, mesmo quando tudo parece perdido. É por isso que as forças contrárias se levantam para bloquear esse caminho. Não é apenas sobre finanças abaladas ou problemas de saúde, é sobre roubar a clareza da sua identidade, fazer você duvidar de quem é em Deus e apagar a chama da sua fé. Se o inimigo conseguir isso, não precisará derrubar muralhas, porque o próprio coração já estará enfraquecido. Mas quando você compreende que sua vida tem valor eterno e que foi desenhada por Deus com um propósito único, nenhum ataque tem poder de anulá-la. São Miguel se levanta nesse cenário como guardião do propósito. Ele não protege apenas o presente imediato, mas luta para que aquilo que foi determinado sobre sua vida no céu não seja frustrado pelas ciladas do mal. A cada oração feita em fé, é como se você reafirmasse diante do trono de Deus: eu sei quem sou, eu sei em quem creio, e eu sei que a minha história não será destruída. É nesse momento que as estratégias do inimigo começam a ruir, porque a verdade proclamada em fé é mais forte do que qualquer mentira. Muitas vezes o inimigo usa pessoas próximas, situações corriqueiras ou até pensamentos silenciosos para lançar dúvidas. Ele sussurra: você não vai conseguir, você não nasceu para isso, não existe saída. Mas quando o nome de São Miguel é invocado, essas vozes são caladas pela autoridade de Deus. O guerreiro celestial lembra que a palavra final não está nas mãos do inimigo, mas nas mãos do Criador. O propósito não se perde, não se apaga, não se destrói quando está sustentado pelo poder divino. Talvez você tenha sentido que seus sonhos se desfizeram, que as oportunidades passaram, que o tempo não volta mais. Mas entenda, se o propósito vem de Deus, nem o tempo nem as circunstâncias podem anulá-lo. O inimigo tenta distrair você para que desista, mas São Miguel é o sinal de que o céu continua investindo em sua caminhada. Ele vem para reposicionar sua vida, para alinhar seus passos novamente, para garantir que o que Deus planejou chegará até você. O inimigo do seu propósito não será maior do que a promessa que você carrega. Você pode estar cansado, ferido, desanimado, mas não está sozinho. Existe uma luta sendo travada em seu favor, e a vitória já está escrita. Cada ataque contra você é prova de que sua vida tem valor diante de Deus, e é justamente isso que deve encher seu coração de esperança. São Miguel foi enviado para assegurar que a palavra do céu prevaleça sobre qualquer mentira, e nada será capaz de impedir o que já foi determinado pelo Altíssimo. O poder de nomear sua batalha. O poder de nomear sua batalha é uma das armas mais fortes que você pode usar no mundo espiritual. Muitas vezes carregamos dores, enfrentamos desafios, sofremos ataques, mas não damos nome ao que realmente estamos enfrentando. É como lutar contra uma sombra. Você sente o impacto, mas não enxerga o alvo. Quando você declara em voz alta aquilo que está vivendo, quando você nomeia sua batalha diante de Deus, a luta deixa de ser confusa e passa a ter um endereço claro, um alvo definido contra o qual São Miguel pode agir com autoridade. Pense no quanto é libertador reconhecer e dizer: essa dor tem nome, essa angústia tem causa, essa luta tem rosto. Quando você nomeia sua batalha, você tira do inimigo o poder da escuridão e traz à luz aquilo que antes estava escondido. Se o problema é medo, declare que é contra o medo que você luta. Se é enfermidade, diga o nome dela em oração e entregue a Deus. Se é divisão na família, coloque isso diante do céu com clareza. A nomeação da batalha não enfraquece você. Ao contrário, fortalece, porque mostra que não há nada escondido que Deus não possa tratar.
O inimigo gosta de atuar naquilo que fica nas sombras. Ele se fortalece no silêncio das dores não confessadas, nos traumas que não são entregues, nas culpas que permanecem guardadas. Mas quando você tem coragem de nomear sua batalha, você arranca das trevas o que estava oculto e expõe à luz do Senhor. É nesse momento que São Miguel pode erguer sua espada contra algo concreto, lutando especificamente naquilo que você declarou. A fé ganha força quando se transforma em palavra, porque a palavra é uma semente que gera vida. É uma declaração de confiança em Deus que não volta vazia. Ao nomear sua batalha, você também aprende a reconhecer que não está sozinho nela. Muitos passam pelas mesmas dores, pelas mesmas lutas, e quando você declara o que enfrenta, abre espaço para que outros se unam em oração. Esse ato não apenas fortalece você, mas cria uma corrente de fé que une vozes e corações. A luta deixa de ser um fardo solitário e se torna uma guerra compartilhada, onde o peso é dividido e a vitória se torna coletiva. Talvez você tenha guardado por muito tempo uma dor sem voz, um problema que parecia inconfessável. Mas entenda que a sua vitória começa no momento em que você dá nome ao que enfrenta. Não é um sinal de fraqueza, é um ato de coragem e fé. Quando você diz em voz alta, Senhor, essa é a minha batalha, São Miguel luta especificamente por essa causa. E ao mesmo tempo, seu coração se fortalece, porque a verdade pronunciada tem poder de quebrar mentiras e libertar a alma. Não fuja mais daquilo que precisa ser dito. Não carregue em silêncio o que já deveria estar diante do trono de Deus. Nomeie sua batalha agora e veja como a atmosfera muda ao seu redor. O peso se torna mais leve, a clareza toma lugar da confusão e a fé se torna firme porque você sabe que não está lutando contra algo abstrato, mas contra um inimigo já derrotado pela autoridade de Cristo. São Miguel, ao ouvir o clamor que nomeia a luta, ergue sua espada e entra em campo, porque agora a batalha tem rosto, tem nome e tem destino certo. A espada que rompe correntes. A espada que rompe correntes não é apenas uma imagem poética, é a representação da ação de Deus através de São Miguel em momentos de opressão. Correntes espirituais são como prisões invisíveis que seguram a vida de uma pessoa, limitando seus passos, apagando sua alegria e impedindo que avance rumo ao propósito que o Criador preparou. Essas correntes podem se manifestar de muitas formas. Vícios que parecem impossíveis de vencer, culpas antigas que continuam pesando, medos que paralisam, traumas que nunca foram curados, ou até padrões de fracasso que se repetem geração após geração. Elas não são visíveis aos olhos, mas você sente seu peso quando tenta andar e não consegue sair do lugar. A imagem da espada de São Miguel simboliza a intervenção direta do céu contra essas prisões. Ela não corta apenas o que é material, mas atravessa barreiras espirituais, quebra selos, desfaz pactos, dissolve amarras que foram colocadas para impedir a vitória. É uma espada de luz que, ao se erguer contra a escuridão, revela que não existe corrente tão forte que não possa ser destruída. Cada vez que você invoca o nome de São Miguel em oração, é como se essa espada fosse levantada em sua defesa, pronta para romper o que parecia impossível de ser vencido. Pense em quantas vezes você tentou mudar algo sozinho e não conseguiu. Quantas vezes prometeu a si mesmo que seria diferente, que faria de outra forma, mas acabou voltando ao mesmo ciclo de dor. Isso acontece porque existem correntes invisíveis que a força humana não consegue quebrar. Mas quando a espada do arcanjo entra em ação, o que era resistência se transforma em fraqueza diante do poder de Deus. É nesse ponto que a vitória começa a ser sentida, porque o que estava preso há anos se solta em instantes quando a luz do céu toca a escuridão.
As correntes também podem estar na mente, em pensamentos repetitivos que dizem que você não vai conseguir, que não nasceu para vencer, que não merece ser feliz. Essas são algemas que seguram a alma e fazem a pessoa acreditar em mentiras como se fossem verdades. Mas a espada que São Miguel empunha corta essas vozes, destrói as narrativas de derrota e abre espaço para que a palavra de Deus ecoe em sua vida. A voz que antes dizia não há saída, agora é silenciada pela certeza de que toda corrente já foi quebrada pelo poder do Altíssimo. Ao visualizar a espada rompendo correntes, permita que sua fé veja além das circunstâncias. Imagine as prisões internas e externas sendo desfeitas. Imagine-se livre para caminhar. Imagine sua vida avançando onde antes parecia travada. Esse exercício não é ilusão. É a prática da fé que já enxerga a vitória antes mesmo de tocá-la. Quando você se une a essa verdade, a atmosfera espiritual muda, porque o inimigo sabe que não pode mais segurar quem foi libertado pela mão de Deus. Hoje pode ser o dia em que correntes antigas se rompem definitivamente. Correntes que talvez você tenha herdado, correntes que você mesmo construiu com erros do passado, ou correntes que foram impostas por forças contrárias. Não importa a origem, importa que existe uma espada levantada em seu favor. São Miguel está em movimento, não como um símbolo distante, mas como um guerreiro presente, trazendo a libertação que o céu decretou para sua vida. O que antes era prisão, agora se transforma em liberdade, porque não há corrente que resista ao poder da espada que Deus colocou nas mãos do arcanjo para lutar por você. Milagres que pareciam impossíveis. Milagres que pareciam impossíveis fazem parte da história da fé, mas também continuam acontecendo hoje diante dos olhos daqueles que decidem acreditar. Muitas vezes o coração humano se acostuma com a ideia de que certas situações não podem mudar, de que a dor precisa ser aceita como eterna, de que a derrota já está selada. O inimigo sussurra que não há saída, que a esperança acabou, que o tempo passou. Mas é justamente nesses cenários de impossibilidade que Deus escolhe agir para mostrar que nada limita o seu poder. O impossível para o homem é o campo onde o céu revela sua força. Quantas pessoas já experimentaram milagres que a lógica não consegue explicar? Uma família que se reencontra depois de anos de divisão profunda. Um corpo que se recupera de uma enfermidade considerada incurável. Uma porta de trabalho que se abre no momento mais improvável. Um coração endurecido que se transforma em fonte de amor e perdão. Esses sinais são testemunhos vivos de que o céu continua escrevendo histórias que desafiam a razão. Eles lembram que o Deus que agiu no passado continua o mesmo e não mudou. O que parecia impossível em sua vida pode ser justamente o lugar onde Deus quer revelar sua glória. O que parecia enterrado pode florescer. O que parecia perdido pode ser recuperado. O que parecia acabado pode renascer. São Miguel é o mensageiro que anuncia que essa vitória já foi decretada. Ele não traz promessas vazias, ele traz ordens cumpridas no mundo espiritual, que em breve se tornam palpáveis no mundo físico. Ao invocar sua intercessão, você chama para dentro da sua história a força que já derrubou gigantes e derrotou inimigos invisíveis. Não limite sua fé às explicações humanas. Os milagres que pareciam impossíveis não surgem de cálculos, não dependem de recursos naturais, não se sustentam em estratégias humanas. Eles brotam da vontade soberana de Deus, que sempre age no tempo certo. É nesse ponto que a confiança se torna essencial. Enquanto o homem diz, não há jeito, o céu responde, já está feito. Enquanto o médico diz, não tem cura, o arcanjo anuncia a libertação. Enquanto a mente diz, acabou, Deus declara, começou de novo. Você talvez esteja carregando algo que já desistiu de entregar em oração, porque acreditou que não valia mais a pena insistir.
Mas a palavra que ecoa hoje é: não desista, porque o céu ainda não terminou. O que parecia impossível pode ser exatamente o testemunho que transformará a sua vida e a vida de quem está ao seu redor. O milagre que você aguarda não será apenas resposta para você, mas também sinal para todos que ainda duvidam que Deus existe e age de maneira concreta. Os milagres impossíveis não pertencem apenas a personagens bíblicos, eles pertencem também a você, se decidir crer. O arcanjo de Deus está em movimento não apenas para anunciar vitória, mas para entregar a vitória que já está pronta. O que parecia prisão se tornará liberdade. O que parecia choro se transformará em alegria. O que parecia desespero dará lugar à paz. O impossível é o palco onde o poder do Altíssimo se manifesta com mais força, e hoje esse palco pode ser a sua própria vida. A força do clamor coletivo. A força do clamor coletivo é algo que ultrapassa a compreensão humana, porque quando muitas vozes se unem em oração, um poder extraordinário é liberado. Não se trata apenas de palavras ditas ao mesmo tempo, mas de corações alinhados diante do mesmo Deus, formando uma corrente espiritual capaz de mover o céu. É como se cada oração fosse uma fagulha, e ao se unirem, todas se transformassem em uma chama que não pode ser apagada. Esse fogo de fé se espalha, alcança lugares distantes e derruba barreiras que sozinhos jamais conseguiríamos enfrentar. Quando uma pessoa ora, ela já desperta o agir de Deus em sua vida. Mas quando centenas, milhares se levantam juntos, o impacto se multiplica de maneira sobrenatural. O inimigo tenta isolar, fazer acreditar que a luta é individual e que ninguém mais entende a dor que você sente. Mas quando você descobre que existe um exército de pessoas clamando pelo mesmo propósito, percebe que não está só, que suas lágrimas não são únicas, que sua voz faz parte de um coral de fé que ecoa nos céus. A história da fé está repleta de momentos em que o clamor coletivo mudou destinos. Povos inteiros foram libertos, cidades foram protegidas, vitórias impossíveis foram alcançadas porque homens e mulheres se uniram em oração. Esse mesmo poder está disponível hoje, quando você decide não apenas orar por si, mas unir sua voz com a de outros que também creem. Cada comentário deixado, cada oração compartilhada, cada palavra de fé escrita em concordância se torna parte desse clamor coletivo que Deus não ignora. São Miguel está no centro dessa batalha, mas ele não luta sozinho. Ele é o líder de um exército celestial, e quando o clamor da terra se une ao exército do céu, não há força capaz de resistir. O clamor coletivo cria uma ponte entre o humano e o divino, fortalecendo os que oram e enfraquecendo as forças contrárias. Essa unidade em oração é como um muro de proteção erguido em torno de famílias, casas, comunidades inteiras. Porque onde existe fé em conjunto, o inimigo não encontra brecha para entrar. Talvez você tenha se sentido pequeno, como se sua oração não tivesse força suficiente para gerar mudança. Mas ao unir sua voz à de muitos, você descobre que sua fé é parte de algo muito maior. Sua oração não se perde, ela se soma, se multiplica e se fortalece no clamor coletivo. O que parecia impossível para um se torna possível quando muitos clamam juntos, porque o poder de Deus não está limitado a indivíduos, mas se manifesta ainda mais quando há unidade. Hoje, ao ouvir estas palavras, você pode se tornar parte desse clamor coletivo. Ao orar, ao declarar sua vitória nos comentários, ao compartilhar a fé com outros, você está levantando sua voz para se unir a milhares que também creem. Essa corrente não se quebra, porque ela é sustentada pelo Espírito Santo e conduzida pelo Arcanjo de Deus. Onde há unidade, há poder. Onde há clamor coletivo, há milagres.
E o que parecia distante pode se tornar realidade, porque muitas vozes decidiram gritar juntas: vitória, libertação, transformação. A transformação começa no interior. A transformação começa no interior antes de se manifestar ao redor. Muitas vezes, buscamos mudanças externas imediatas, desejamos que problemas desapareçam, que portas se abram, que situações difíceis sejam resolvidas num piscar de olhos. Mas a forma como Deus age é profunda, e a primeira vitória que Ele libera é dentro da alma. Quando o coração é renovado, quando a mente é fortalecida, quando a esperança é restaurada, tudo ao redor começa a se alinhar de maneira natural. É como uma árvore que, antes de dar frutos visíveis, precisa ter raízes firmes, escondidas no solo. São Miguel não luta apenas para quebrar correntes externas, mas também para libertar pensamentos que aprisionam e sentimentos que enfraquecem. A transformação verdadeira acontece quando a fé deixa de ser apenas um pedido de socorro e se torna uma convicção que molda a forma de viver. É nesse ponto que o milagre já começa, porque a mudança de dentro para fora tem o poder de sustentar vitórias duradouras. Não adianta receber algo extraordinário por fora se por dentro ainda existe vazio, medo e insegurança. Deus primeiro fortalece quem você é, para depois entregar aquilo que você pede. Talvez a maior corrente que o inimigo tenta usar contra você não esteja fora, mas dentro, em pensamentos que dizem que você não é capaz, que não é digno, que nunca vai conseguir. Essas vozes internas podem ser mais pesadas do que qualquer obstáculo externo. Mas quando o Espírito Santo age, ele silencia essas vozes e planta a verdade. Você é amado. Você é escolhido. Você é capaz de vencer porque Deus já decretou a sua vitória. A transformação interior traz uma clareza que muda a forma de enfrentar qualquer desafio. Perceba como a paz que Deus coloca dentro do coração é sinal de que algo maior já está acontecendo. Essa paz não depende de circunstâncias, não precisa que tudo esteja resolvido para se manifestar. Ela é um presente divino que antecede o milagre externo, mostrando que a batalha já foi vencida no invisível. Quando você experimenta essa paz, o medo perde espaço, a ansiedade perde força e a esperança se torna combustível para continuar caminhando. O exterior ainda pode parecer confuso, mas dentro de você, o céu já governa. São Miguel age em sua defesa, mas também aponta para dentro de você, lembrando que a maior vitória começa no íntimo. A libertação que você tanto busca pode já estar acontecendo no silêncio da sua mente, na cura das suas emoções, no fortalecimento da sua fé. E essa transformação interior é o que prepara o terreno para o que virá depois. Deus não entrega milagres em corações vazios. Ele primeiro enche o interior com fé, para que cada bênção recebida seja sustentada e multiplicada. Hoje é tempo de permitir que essa transformação comece. Mais do que pedir que o exterior mude, abra-se para que Deus mude você por dentro. Deixe que São Miguel rompa as cadeias invisíveis que aprisionam seu interior. Porque quando a alma é livre, nada pode impedir a manifestação da vitória no mundo ao redor. O milagre verdadeiro não começa nas circunstâncias, mas no coração que crê. Testemunhar é tornar real. Testemunhar é tornar real aquilo que Deus já fez e também selar no coração a certeza de que a vitória é verdadeira. Quando você declara em voz alta ou escreve o que experimentou, não está apenas contando uma história, está reforçando dentro de si a fé que o sustenta. O testemunho é como uma marca deixada no caminho, um lembrete visível de que Deus agiu e continuará agindo. Muitas vezes, o inimigo tenta convencer que o milagre não aconteceu, que foi coincidência, que nada mudou de fato. Mas quando você testemunha, você cala essas vozes e afirma diante de todos:
Foi Deus quem fez, e ninguém poderá tirar isso de mim. Compartilhar um testemunho também é um ato de generosidade espiritual. O que você viveu pode se tornar a resposta que outra pessoa precisa ouvir para não desistir. A sua vitória inspira fé no coração de quem ainda espera. Sua libertação mostra que não há corrente tão forte que não possa ser rompida. Sua cura lembra que o impossível é apenas o cenário onde Deus se manifesta. Cada vez que você testemunha, sua experiência se multiplica, porque o milagre deixa de ser apenas pessoal e passa a edificar uma comunidade inteira de fé. O testemunho também tem poder de atrair novos milagres. Quando você declara o que recebeu, abre espaço para que Deus faça ainda mais. É como se dissesse: eu reconheço o que o Senhor já realizou e por isso confio que continuará realizando. A gratidão se transforma em combustível para a fé e o coração se mantém pronto para viver novas respostas. Testemunhar é, ao mesmo tempo, honrar o passado, fortalecer o presente e preparar o futuro. Talvez você ache que não tem nada grande para compartilhar, mas lembre-se de que não existem milagres pequenos. O simples fato de ter paz em meio à tempestade, de conseguir dormir depois de noites de insônia, de sentir forças para continuar, mesmo quando tudo dizia para desistir, já é prova de que Deus está agindo. Esses sinais são sementes que crescem quando você as declara. Testemunhar não é sobre impressionar, é sobre reconhecer que o céu está em movimento. Ao deixar seu testemunho, seja em palavras faladas ou escritas, você também ergue um estandarte espiritual contra o inimigo. Ele não pode roubar a fé de quem já decidiu proclamar em público o que Deus fez. Essa declaração sela a vitória e a torna parte da sua identidade. Você deixa de ser apenas alguém que recebeu algo e passa a ser uma testemunha viva, um portador da boa notícia que ecoa para além de sua própria vida. Hoje, decida testemunhar. Declare sua vitória. Conte o que Deus já fez. Escreva sua fé, mesmo que ainda esteja em processo, porque esse ato de proclamação é uma arma poderosa. O testemunho não apenas honra a Deus, mas fortalece você e inspira outros. É a maneira de transformar experiências pessoais em sementes que multiplicam fé, esperança e milagres em todos os que ouvirem. O dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua vitória. Não um amanhã incerto, não uma promessa distante, mas um presente real que já começou a se manifestar. Tudo o que foi proclamado até aqui, cada oração, cada palavra de fé, cada clamor coletivo, aponta para esse momento em que o céu confirma: a batalha não pertence mais a você. Ela foi entregue nas mãos de Deus, e São Miguel já trouxe a resposta. Essa não é uma mensagem simbólica, é uma declaração de transformação. O que parecia fim se torna começo. O que parecia derrota se revela em triunfo. O que parecia silêncio se transforma em voz de libertação. A vitória não significa a ausência de lutas, mas a certeza de que em todas elas você já não está sozinho. Deus enviou seu arcanjo para mostrar que nada pode impedir o cumprimento da promessa. Onde havia correntes, agora há liberdade. Onde havia muralhas, agora há ruínas. Onde havia medo, agora há coragem. Você não precisa mais viver como quem espera por algo incerto, mas como quem já recebeu a chave da mudança. Hoje é o marco que separa a dor do recomeço, a noite da aurora, a dúvida da certeza. O inimigo tentou roubar sua esperança, mas não conseguiu. Ele tentou enfraquecer sua fé, mas ela se levantou mais forte. Ele tentou atrasar o propósito, mas o céu antecipou o tempo. São Miguel é o sinal visível dessa vitória invisível que agora se torna realidade. Ele é o guerreiro que anuncia: sua causa foi ouvida, sua oração foi respondida, sua vitória já foi decretada.
Não há barreira que possa resistir à ordem de Deus. Não há força que consiga permanecer de pé diante do decreto do Altíssimo. Este é o momento de tomar posse. Declare em voz alta: hoje eu recebo minha vitória. Escreva, proclame, compartilhe, porque quanto mais você afirma essa verdade, mais ela se firma em sua vida. Não permita que a dúvida volte a ocupar o espaço que a fé conquistou. Caminhe com a convicção de que aquilo que Deus começou não será interrompido. A vitória de hoje não é apenas um acontecimento isolado, é o início de uma nova trajetória. Deixe que a paz que agora invade sua alma seja a prova de que o céu está agindo. Essa paz não é fruto de palavras humanas, mas do próprio Espírito que confirma dentro de você que a vitória já é real. E a partir desse dia, cada passo dado será guiado pela certeza de que você foi lembrado, protegido e escolhido para viver além do que imaginava. Hoje é o dia da sua vitória e nada poderá apagar o que Deus já escreveu sobre sua vida.